Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 141 do Enem de 2019. Vamos lá? Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, acho que já dá até pra gente anotar algumas coisas aqui, ó. A força de defesa de cada jogador. Então, vamos colocar ali força de defesa. Ela é igual. O que mais? Diretamente proporcional ao seu nível. Então, diretamente proporcional significa que é igual ao nível, certo? Eu não vou fazer 1 sobre o nível, porque eu só faria se fosse inversamente. E também ao quadrado de sua experiência. Então, vezes o quadrado de experiência. Eu vou utilizar aqui, né, N de nível e E de experiência, FD, força de defesa, e agora está falando aqui também sobre a força de ataque, né? O que acontece com a força de ataque? A força de ataque dá para nós aqui que ela é também diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível, né? E ao quadrado do seu nível. Então, só grandezas diretamente proporcionais. A única coisa que mudou é que nós temos aí um quadrado, certo? Nenhum jogador sobe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse caso, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar suas experiências. Enquanto dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em imunidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em imunidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e sua força de defesa de seu oponente, a força de defesa de seu oponente era. Então, para a gente observar aqui, nós temos que analisar o que acontece no início, né? Observa aqui, gente, que os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Tá bom? Então, o que nós sabemos aqui em relação a esses valores? Nós sabemos que, inicialmente, eu vou colocar aqui início, nós temos alguns dados importantes, então. Iniciam o jogo no nível 1, então o meu N aqui fica 1. Com experiência 1, então o meu E aqui também é 1. Vocês já vão entender por que eu estou coletando esses dados. Força de ataque 2, então FA aqui para nós é igual a 2. E também sabemos que a força de defesa é 1. Com esses dados, gente, eu vou ter que encontrar constantes de proporcionalidade. Aqui na força de defesa eu vou ter uma constante que eu vou chamar de x, e aqui na força de ataque eu também vou ter uma constante que eu vou chamar de y. E como que eu faço para descobrir aí essas constantes? Basta nós substituirmos os valores que nós encontramos ali agora, que são dados no exercício. Então, a minha força de defesa, que é dado por 1, é igual ao valor do n, que é o nível, que também é 1, vezes a minha experiência, que é 1 ao quadrado, e vezes o quê? Vezes o meu valor de x. O que vai ficar aqui para nós? Vai ficar 1 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 1, vezes x fica x, né? Fica 1x, então o meu x aqui, nesse caso, é igual a 1, essa constante. Então, naquela formulazinha ali, naquela primeira equação, não vai mudar nada, né? Vai ficar aqui, esse valor aqui como sendo 1 mesmo, e vai ficar o próprio força de defesa igual a n vezes a experiência ao quadrado. Já no segundo caso, que é a força de ataque, a minha força de ataque inicial é 2, no início do jogo, e aí eu tenho a minha experiência, que vale 1, vezes o meu nível ao quadrado, que vale 1. Então, 1 ao quadrado vezes o meu y. E aqui, se vocês observarem, esse 1 vezes 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar 2 igual a 1y, ou seja, o meu y é igual a 2. E aí vai mudar na nossa formulazinha ali, porque esse y aqui, então, ele passa a ser 2. Beleza? E aí nós vamos ter um confronto aqui do jogador 1 com o jogador 2. Tá falando que o jogador 1, ele venceu. Então, se o jogador 1 venceu, eu preciso calcular a força de ataque do jogador 1. Porque ele quer saber a diferença da força de ataque do jogador 1 para a força de defesa do seu oponente, que nesse caso é o jogador 2. Então, a força de ataque, como que eu calculo?
Lembrando que é a experiência vezes o nível elevado ao quadrado, e eu vou olhar os dados que são dados aqui, ó. Durante o jogo 1, o jogador 1 tem nível 4 e experiência 5. Então a experiência é 5 vezes o nível, que é 4. Então vezes 4 ao quadrado. Certo? Nós temos aqui então 5. Vejo. Esqueci desse 2 ali, perdão. Deixa eu só arrumar aqui. Vezes o 2 da constante, né? Esse 2 aqui que foi do y que nós encontramos. Vezes 2. Então aqui, ó, vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 2. Certo? Se vocês observarem, 5 vezes 2 dá 10 e 10 vezes 16 dá 160. Então eu tenho aqui a força de ataque do jogador 1. Tá bom? E agora eu vou calcular o quê? Eu vou calcular como o jogador 1 venceu, eu vou calcular qual que foi a força de defesa do jogador 2. Para eu calcular por que o jogador 2 perdeu, né? Porque, obviamente, a força de defesa dele vai ser menor do que a força de ataque do jogador 1. E essa é a diferença que nós precisamos calcular. A força de defesa é dado por N vezes E ao quadrado. Lembrando que N é nível e E é experiência. Então, em relação ao jogador 2 aqui, o nível é 2 e a experiência é 6. Então, o nível é 2 e a experiência é o quê? A experiência é 6. Então, 6 ao quadrado. 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. E 36 vezes 2 é 72. Ou seja, nós precisamos fazer aqui a diferença, né? Como que eu vou calcular essa diferença? Nós precisamos saber a diferença, então, da força de ataque do jogador 1 menos a força de defesa do jogador 2 que perdeu. Ou seja, a força de ataque do jogador 1 é 160 e a força de defesa do jogador 2 é 72. Fazendo essa diferença aqui, né? Se vocês fizerem aqui no cantinho, 160 menos 72. Aqui eu vou emprestar, que eu vou ficar com 15, né? 5. 10 menos 2, 8. E 15 menos 7, nós ficamos com 8. Então a diferença aí é de 88. E nós encontramos essa resposta na alternativa de letra B. Beleza? Um exercício relativamente de nível médio aí. Nível médio porque vocês precisariam identificar essas equações, né, em relação à proporcionalidade e identificar as constantes de proporcionalidade, mas depois era só aplicar ali na fórmula, encontrar os valores e fazer essa diferença bem tranquilo. Beleza? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.